Oi, pessoal! Hoje abordaremos uma questão muito comum que aparece no Clube do Hardware, que é sobre compatibilidade entre processadores e placas-mãe. Em outras palavras, eu tenho um processador X e eu quero saber se ele é ou não compatível com a placa-mãe Y. Então vamos abordar todos os aspectos que você precisa saber para entender a questão de compatibilidade entre processadores e placas-mãe. Pois bem, para um processador ser compatível com uma placa-mãe, ele precisa atender a três tipos de compatibilidade diferentes: a compatibilidade mecânica, a compatibilidade elétrica e a compatibilidade lógica. Vamos estudá-las. Então, a primeira compatibilidade que precisa casar entre o processador e a placa-mãe é a compatibilidade mecânica. Isto é, o processador precisa encaixar no soquete destinado a ele na placa-mãe. Então, por exemplo, um processador soquete AM4 não vai encaixar fisicamente em uma placa-mãe que tiver um soquete do tipo AM3. Da mesma forma, no lado da Intel, a gente pode dar como exemplo um processador com soquete LGA 1200, ele não vai encaixar numa placa-mãe que tiver um soquete LGA 1151. Simplesmente não encaixa. Então você tem uma incompatibilidade, melhor dizendo, mecânica. O processador não encaixa na placa-mãe, então não tem o que fazer. Não é possível, então, instalar o processador na placa-mãe se eles forem incompatíveis, se eles estiverem usando soquetes, padrão de pinagem diferentes. Pois bem, o segundo tipo de compatibilidade que a gente tem é a compatibilidade elétrica. Então, em alguns casos, o processador e a placa-mãe vão usar o mesmo tipo de encaixe, o mesmo tipo de soquete, mas mesmo assim eles não vão ser compatíveis porque os sinais elétricos são diferentes. Então, o exemplo mais comum hoje em dia refere-se ao soquete LGA 1151 da Intel. Então, esse soquete pode ser separado em dois grupos de placa-mãe. Placas-mãe que suportam processadores Core i de sexta e sétima geração e placas-mãe que suportam processadores Core i de oitava e nona geração. Então, por exemplo, se você tiver um processador LGA 1151 Core i de sexta ou sétima geração, apesar dele se encaixar perfeitamente em uma placa-mãe LGA 1151 de qualquer tipo, se essa placa-mãe tiver sido desenvolvida para processadores LGA 1151 Core i de oitava e nona geração, não vai funcionar, apesar de ser encaixado. E vice-versa, você pegar um processador Core i de oitava ou nona geração, tentar encaixar em uma placa-mãe voltada para um Core i de sexta ou sétima geração, apesar de o processador encaixar, você conseguir instalar fisicamente, não vai funcionar, porque não existe compatibilidade elétrica. No passado existiram outras situações similares, mas esse exemplo que eu dei é o exemplo mais popular hoje em dia. O terceiro tipo de compatibilidade que precisa ser respeitado é a compatibilidade lógica, ou seja, o processador e a placa-mãe são compatíveis mecanicamente, você consegue encaixar o processador no soquete da placa-mãe, eles são compatíveis eletricamente, então vai funcionar, mas existe a possibilidade da placa-mãe ter sido lançada antes daquele processador em particular ter sido lançado. Então, nesse caso, pode acontecer de você encaixar e ligar o computador e a placa-mãe não reconhecer o processador por isso, porque ela está desatualizada, o BIOS dela está desatualizado, né? A memória ROM da placa-mãe está desatualizada. Então, nesse caso, se houver um problema de incompatibilidade lógica, né, de ser uma questão do BIOS que está desatualizado, basta fazer um upgrade do BIOS, uma atualização da memória ROM da placa-mãe, que você vai tornar aquela placa-mãe compatível com aquele modelo de processador. Mais uma vez falando, isso ocorre geralmente quando a placa-mãe foi lançada antes daquele processador existir, apesar deles serem compatíveis. Aquele processador é compatível mecanicamente, é compatível eletricamente, né? E como você vai saber na prática, se um processador vai ser realmente compatível com uma placa-mãe, se você precisa ou não fazer um upgrade de BIOS
né, depois de você instalar o processador na placa-mãe. Né, só um parênteses, né, é sempre recomendado quando você monta um computador novo, você fazer o upgrade do BIOS para justamente resolver qualquer problema de compatibilidade. Tá? Fecha parênteses. Bom, pois bem, na página do fabricante da placa-mãe, descrevendo o modelo da sua placa-mãe, normalmente existe um link lá chamado CPU Compatibility List, né? Lista de compatibilidade de processadores. Você clicando ali, o fabricante lista todos os processadores que ele testou com aquela placa-mãe e garante o funcionamento. Então, é uma lista que pode estar desatualizada? Pode. Né? Às vezes acontece. Né, do fabricante não está atualizando com frequência essa lista. Mas já te dá uma orientação básica, né, para ter certeza de que meu processador está naquela lista, então ele vai ser compatível com aquela placa-mãe. Né? Então já é uma orientação para você. Tá bem? Então essa é as nossas dicas de hoje de compatibilidade entre processador e placa-mãe. Se você tiver ainda dúvidas sobre esse assunto, pergunta lá no Clube do Hardware, abre lá no setor de placas-mãe uma dúvida, né? Abre lá o tópico falando processador X é compatível com placa-mãe Y, descreve lá o modelo, marca de placa-mãe, modelo e a marca do processador que você tem e a gente auxilia você a verificar se eles são compatíveis. É isso, um grande abraço e até a próxima. O Clube do Hardware é um dos mais antigos, mais conhecidos e maiores sites sobre tecnologia do Brasil. Estamos no ar desde 1996. Não deixe de acessar e se cadastrar em clubedohardware.com.br. E se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal.